O tema dessa série de sermões é a fé em prática. A fé em prática. Tiago, capítulo 1, dos versos 1 ao verso de número 4. O texto bíblico diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Vamos orar mais uma vez. Bendito Deus, soberano Pai, Senhor nosso, nesse instante estamos diante da palavra bendita do Senhor que será pregada e confiamos, ó Deus, na promessa do Senhor de que o Teu Espírito nos guiaria a toda a verdade. Que o Senhor, ó Deus, leve todo o nosso pensamento cativo ao pensamento de Cristo e que nos edifique, e que nos conforte, e que nos console, e que nos alegre com Tua palavra. Precisamos, ó Deus, ouvir a Tua voz, ansiamos por ouvir a Tua voz. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Tiago, escritor da carta, da epístola, que vai servir de base para os próximos sermões, é o irmão do Senhor Jesus Cristo. Lá em Mateus capítulo 13, verso 55, há uma menção sobre ele, e Judas, o outro irmão do Senhor Jesus, também menciona que Tiago é irmão de Jesus. Há outros Tiagos na Escritura, pelo menos 5 Tiagos citados na Escritura, mas é improvável que alguns desses outros tenha sido o escritor ou o autor dessa carta. Mas se você já leu os evangelhos com atenção, você vai lembrar que na época do ministério público de Jesus, nem os seus irmãos criam nele. Nem os seus irmãos davam atenção àquilo que ele estava fazendo ao seu ministério. Mas quando você avança na leitura e vai lá para o livro de Atos dos Apóstolos, logo no início do livro, você encontra Tiago, irmão de Jesus, orando juntamente com Maria e com os demais apóstolos no cenáculo. Atos capítulo 1, verso de número 4. No livro de Atos, você percebe Tiago realizando um importante ministério, presidindo inclusive o concílio que vai acontecer lá em Atos capítulo 15. Quando a igreja começa a passar por problemas, Tiago é aquele que está conduzindo então, e é aquele que dá a palavra final do concílio. O que aconteceu na vida de Tiago para ele mudar assim? De alguém que não cria no seu irmão, para ser um dos grandes líderes da igreja em Atos dos Apóstolos. Se você abrir a sua Bíblia na primeira epístola aos Coríntios, você tem algo que Paulo menciona aqui, que nos ajuda a compreender. Em Atos capítulo 15, Paulo está falando da esperança da ressurreição, e ele então vai falar das provas da ressurreição, mostrando que o Cristo ressurreto, ele apareceu a vários irmãos, e ele diz então aí no verso de número 7, depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Tiago, que acompanhou todo o ministério, que viu o seu irmão padecer, que viu ele morrer, que ouviu da notícia da ressurreição, ele encontra o seu irmão. Jesus aparece para Tiago, e parece que isso causa uma grande diferença na vida dele. O encontro com o Senhor ressurreto provoca um impacto grandioso na vida de Tiago. Curiosamente, quando ele escreve a sua carta, ele não se apresenta como irmão de Jesus.
Nós vivemos um tempo em que as pessoas querem mostrar como elas são importantes, né? Como elas estão perto de alguém importante. Você conhece o meu pai? Você sabe de quem eu sou filho? Olha, o meu irmão. Veja como que Tiago começa então a sua epístola. Versículo 1, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tiago expressa aqui toda a sua humildade, colocando-se como um escravo. Tiago, literalmente, escravo de Deus e escravo do Senhor Jesus Cristo. E ele então escreve e fala a respeito do seu público, ainda no versículo 1. Ele se apresenta, quem ele é? Tiago, servo. A quem ele escreve? As 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. É assim então que ele identifica os seus leitores, os primeiros leitores da sua carta. A palavra que aparece aqui para dispersão, a palavra diáspora, ela é usada de várias formas na Escritura. Ela é usada, por exemplo, em relação aos israelitas, quando eles foram espalhados para outras nações. Então eles foram dispersos para outras nações. Mas aqui no texto a palavra se refere a cristãos de origem judaica, ou seja, pessoas que eram do povo de Deus e que tinham crido no Messias, entendido que Jesus era o Messias esperado. A epístola, ela não menciona, curiosamente, nem a vida, nem a morte e nem a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, mas ela vai trazer ensinos bem práticos, que tem por base muito daquilo que Jesus ensinou no seu Sermão do Monte. Você percebe similaridade do ensino de Tiago com aquilo que Jesus fala no Sermão do Monte? E se você lembrar do Sermão do Monte, você vai notar que o Sermão do Monte é de fato um sermão que fala da prática dos filhos de Deus. Ele inicia falando de como devem ser os cidadãos do reino dos céus, lá nas bem-aventuranças. Depois Jesus fala a respeito da lei e do papel da lei na vida do cristão. O cristão é chamado para ter a sua justiça excedendo em muito a dos escribas e fariseus, por isso ele precisa focar naquilo que Deus revelou na sua lei e viver de forma prática. É isso que você tem no Sermão do Monte, e na epístola de Tiago você tem vários desses ensinamentos do Sermão do Monte sendo colocados aqui para a vida prática da igreja. Tiago, ele não faz também referências diretas ao nome de Jesus. Ele comumente se refere a Jesus aqui como Senhor. Jesus é o seu Senhor. Em toda carta há duas referências somente diretas ao nome de Jesus. É uma carta que foi escrita entre os anos 42 e 62, possivelmente depois de Tiago suceder a Pedro na liderança da igreja. Lembra aí de Atos dos Apóstolos. Pedro aparece no começo como o grande líder, mas lá no capítulo 15 você tem Tiago como aquele que modera o concílio. Quando Paulo começa o seu ministério entre os gentios, ele vai encontrar-se com o Tiago, que é o grande líder dos judeus que creram no Senhor Jesus Cristo. Então, possivelmente, foi nesse período que ele escreveu a sua carta, antes do concílio do capítulo 15. Por que nós entendemos isso? Porque antes do concílio, ali no capítulo 15, a maioria da igreja é composta por judeus que creram no Senhor Jesus Cristo. Você ainda tem poucos gentios antes de Atos 15, certo? Ali em Atos 15 que você vai ter os gentios se convertendo e começando então um certo impasse. E por que isso é importante? É importante você saber, porque você não tem menção aos gentios na carta de Tiago. Ela é uma carta escrita, de novo, às 12 tribos que se encontram
na dispersão, ou seja, ele está falando aqui dos cristãos, dos judeus cristãos, que foram dispersos e estavam espalhados. E por que eles estavam espalhados? Você se lembra o que acontece lá em Atos, quando Estevão se levanta para pregar? Estevão, ele é morto. Paulo está ali assentindo com a sua morte, e a partir daquele momento começa a haver então uma grande perseguição, e os judeus precisam sair, se espalhar. Tiago está escrevendo a este pessoal, a este povo que está então espalhado, falando de questões práticas da vida cristã. Você aprende então nessa epístola como é que a fé deve ser colocada em prática, e já nesses primeiros versículos, primeiros 4 versículos, você aprende como se portar nas provações. Esse é o assunto aqui dos 4 primeiros versículos. Tiago então diz: esteja alegre. Veja o verso 2: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Como eu disse, os primeiros leitores de Tiago são judeus que creram em Jesus e que agora então estão espalhados por conta da perseguição. Logo, estes homens perderam posses, eles abandonaram as suas casas, eles sofriam muitas vezes nas mãos de pessoas mais poderosas. Você tem isso no capítulo 2. Estes irmãos a quem Tiago então escreve são irmãos que conhecem na prática o que é dificuldade, o que é provação. Ele não está escrevendo aqui de forma hipotética: olha, se um dia vocês passarem por provação. Não, ele sabe que eles estão passando. Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. E Tiago então, ele se identifica com o seu público quando ele chama-os de irmãos. Ele está escrevendo a seus irmãos judeus, crentes, e usa várias vezes essa expressão, meus irmãos, na carta, geralmente quando ele vai começar um novo assunto. É uma das marcações que você tem em Tiago. Ele vem falando de um assunto, quando ele vai mudar de assunto, ele diz, meus irmãos, e continua então a falar de outro assunto. Ele então inicia aqui exortando os irmãos a considerarem tudo aquilo que eles estavam passando, todas as dificuldades, as provações, como motivo de muita alegria. Muita alegria. A ideia aqui é de alguém que está totalmente alegre, não dando espaço à tristeza. Essa é a convocação de Tiago. Ainda que ele saiba muito bem qual é a situação, ele conhece as provações, ele sabia também daquilo a que os servos de Cristo estavam sujeitos, perseguição e morte. Jesus havia dito isso, falado bastante a respeito disso, mas ainda assim Tiago os anima e diz, vocês precisam estar alegres. Vocês precisam ter nas provações o motivo de muita ou de toda alegria. Paulo, quando escreve aos Romanos, fala a mesma coisa. Ele afirma que, como crentes, eles se gloriavam nas tribulações. Parece que a mensagem dos apóstolos, ela é bastante diferente dessa mensagem triunfalista que você vê muitas vezes nos nossos dias. Hoje, enquanto eu estava em casa à tarde, eu comecei a ver algumas notícias de questão de igrejas que estão, como que as igrejas estão se portando aí no meio da pandemia, e eu vi que uma igreja aqui na Serra, pertinho da gente, o pastor viu uma irmã que chegou na igreja, eles todos de máscara, e então a irmã mostrou o atestado que está contaminado com coronavírus, e o pastor, para demonstrar toda a sua fé, ele pega e bota a máscara dela no rosto e vai orar contra o coronavírus, num triunfalismo que mostra que crente não morre de coronavírus, não vai passar por dificuldades assim. Não é essa a mensagem da Escritura.
Há dificuldades, há problemas, mas mesmo diante de dificuldades e problemas, não há lugar para tristeza, que muitas vezes assola o coração, e Tiago então convida, tende por motivo de muita alegria o passardes por várias provações. Portanto, a exortação de Tiago não é o discurso de um solitário que está falando a respeito disso, mas é algo que está enraizado na fé dos apóstolos. Veja a primeira epístola de Pedro, abra lá comigo, no capítulo 1. Pedro também, escrevendo a forasteiros da dispersão, no verso 6, ele diz: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Tiago não é solitário no seu discurso, ele se ajunta aos demais apóstolos no entendimento de você deve estar alegre a despeito das dificuldades que possam cercar a sua vida. E aí então você vai lá no Sermão do Monte, perceba a similaridade do que Tiago está ensinando aqui com aquilo que Jesus ensinou em Mateus, capítulo de número 5. Mateus capítulo 5, acompanhe aí a leitura dos 2 últimos versículos lá daquela série das bem-aventuranças, 11 e 12. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Jesus pinta o quadro, olha, vai vir perseguição, felizes são vocês, alegrem-se, regozijem-se. E então Tiago diz: tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. É por isso que Pedro diz: vocês precisam exultar diante das tribulações. Literalmente o que Tiago está dizendo aqui no versículo 1 é que aqueles irmãos deveriam estar alegres em cair em várias provações. Mas o cair aqui não significa sucumbir à provação, não é pecar diante da provação. Tiago não diria isso, que eles deveriam estar felizes ao pecar diante das tribulações. A ideia de cair aqui é cair no sentido de estar envolvido por uma circunstância. É por isso que a nossa tradução traz ao passardes por várias provações. A ideia aqui expressa é exatamente essa, e não é passar por uma, é passar por várias tentações. O sentido é que existem vários tipos, há diferentes provações pelas quais os crentes irão passar. Você já reparou que não poucas vezes a postura cristã é diferente diante das dificuldades, dos dilemas? Nós estamos vivendo um tempo que eu nunca vivi parecido, nesses meus 46 anos de vida. Nunca vi nada que chegue perto daquilo que a gente está vivendo hoje. Eu creio que ninguém aqui passou por algo parecido com isso. Como é que você está lidando com isso? Há lugar para alegria no seu coração diante dessa provação? Há lugar para alegria no seu coração diante da notícia de que, olha, talvez você fique sem emprego. Olha, tem gente morrendo do seu lado, amigos queridos. Há lugar para alegria? Ou só há lugar para o lamento, para a murmuração? Como é terrível esse tempo que nós vivemos. Não há nada para se fazer, a gente não pode fazer nada que a gente gosta. Tende por motivo de muita alegria o passar por várias provações. Essa precisa ser a sua postura.
Você precisa buscar ao Senhor a fim de conseguir estar alegre no meio de tudo isso, a despeito de tudo isso. Dificuldades familiares que surgem. Ontem eu tive o privilégio de falar para o pessoal da igreja de Brotas. Eles fizeram um jantar virtual de casais, cada um jantando na sua casa, e se juntaram para ouvir uma palestra. E veja como as coisas são. Enquanto a alegria ali expressa, um diácono da igreja estava no hospital e veio a falecer no meio de tudo isso. Como é que fica o coração? Se o coração não estiver enraizado em Cristo, nós vamos sucumbir. E nós precisamos lembrar que Deus está no controle até disso. Até quando nós recebemos notícias que não caem bem aos nossos ouvidos. Então, ao passar por esta provação e outras que virão, você precisa lembrar ao seu coração que você precisa se alegrar no Senhor. Essa é a exortação. Alegre-se. É assim que crentes enfrentam tribulações. É assim que crentes passam por dificuldades sem murmurações. E se você já tem se portado assim, se você já tem conseguido encontrar essa alegria no Senhor Jesus, a despeito das dificuldades, exalte o seu Redentor, porque a obra não é sua, é dele. É Ele quem capacita você a viver dessa forma, a viver desse jeito. É Ele quem está caminhando com você e é o responsável pela alegria que você encontra a despeito de todas as tribulações. Sobretudo, se você enfrenta tribulações e provações pelo nome de Cristo. Bem-aventurados sois. E aí talvez alguém olhe para esse texto e pense assim: tem sentido uma ordem dessa? Como é que é possível isso? Como é que é possível viver desse jeito? Será que Tiago é um insensível? Ele está guardadinho lá na casa dele e o negócio está quebrando lá com os irmãos dele que estão espalhados. Ele, do conforto da sua casa, diz: alegrem-se aí. Será que Tiago é algum tipo de masoquista que encontra prazer no sofrimento, alegria no sofrimento? O próximo ponto esclarece essa questão. Como é que você se porta diante das provações? Esteja convicto. Veja o verso 3. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ele exorta os irmãos: estejam alegres, alegrem-se. E ele continua: sabendo, é como se ele estivesse dizendo assim: olha, tendo conhecimento deste fato, alegrem-se. E aí ele afirma qual é o motivo, qual é a razão de ser das provações. Quando ele diz: a provação, uma vez confirmada, produz perseverança. Os crentes precisavam saber isso, ter esse entendimento, porque todas as ações, todas as nossas emoções, todas as nossas atitudes, elas decorrem daquilo que nós conhecemos e cremos e sabemos. É por isso que Tiago está dizendo aqui: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A ação ordenada aqui, alegrar-se, não é então sem razão. Se alguém perguntasse assim: ô Tiago, me dê uma razão para estar alegre. Você não conhece minha vida? Me fala em uma razão para eu estar alegre. Tiago diria: a sua provação trará a você perseverança. É um motivo de muita alegria. Esse é um motivo suficiente para você rejubilar diante do Senhor. É por isso que ele se refere aqui à provação da fé. Provações não são meramente problemas para atrapalhar a vida, mas o meio que Deus usa para fortalecer a fé dos crentes,
para trazer a lembrança dos crentes que ainda não chegou ao fim, ainda não acabou. Nós aqui somos peregrinos, nós aqui somos forasteiros. As tribulações, as provações, elas são um meio deste fortalecimento da fé, a fim de que você tenha perseverança. A ideia aqui de perseverança é de não se desviar do seu propósito, ou não se desviar da sua lealdade. A provação tem por fim que você não se desvie, que o seu coração não se desvie desta lealdade. No caso, lealdade ao Redentor, ao Deus que havia salvado, ao Deus que estava presente com eles na tribulação. Perseverança, então, em outras palavras, é conservar firme, ainda que diante das adversidades. Ficar firme, ainda que as coisas não estejam caminhando como nós gostaríamos que elas caminhassem. Ou seja, Deus não sujeita os seus filhos ao sofrimento sem razão, porque Deus quer se divertir com o sofrimento alheio, porque Deus é um sádico, mas porque Deus quer fortalecer, tornar cada vez mais firmes os seus filhos. E é a convicção a respeito de quem é Deus e do que Ele vai fazer e do que Ele está fazendo com os seus filhos, que vai servir de base para que você se alegre passando por provações, sejam elas as mais duras que possam acontecer. Paulo vai tratar disso, e ele vai dizer que ele mesmo aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, porque em Cristo ele podia passar por tudo, ele podia ter abundância, escassez, ele podia até passar fome. Tudo posso naquele que me fortalece. Portanto, Tiago não é insensível, não é algum tipo de masoquista, ele tem certeza, e ele quer que os seus leitores tenham também, e ele quer que nós tenhamos também a certeza de que há razão para tudo aquilo que nós enfrentamos, para a provação. Diante das dificuldades, não esqueça, o soberano Deus tem propósitos para a sua vida. Ele está adornando a sua igreja, Ele está santificando o seu povo, e Ele está plenamente do controle de todas as coisas. E se você mantiver no coração esta convicção, essa certeza, você vai conseguir estar alegre em todas as dificuldades da vida. Com isso, eu não estou dizendo que você vai gostar de passar dificuldades, não é isso. Ninguém gosta de passar dificuldades. Ninguém agora vai soltar foguete quando vier a dificuldade. A ideia não é essa, mas de saber e de se alegrar por aquilo que Deus está fazendo, por aquilo que Deus está construindo na vida dos seus filhos. Nesse mundo, muitas serão as dificuldades, muitas serão as adversidades. Não fosse essa que nós estamos vivendo agora, seriam outras. Alguns vão enfrentar dificuldades maiores, outras vão passar por dificuldades menores, mas elas são inevitáveis. No mundo tereis aflições. Você não consegue evitar o que não está no seu controle. Mas você pode e deve evitar a murmuração e a tristeza. Isso você pode. Deus não ordena que você faça cessar a tribulação. O único que tem poder para cessar qualquer coisa que seja é Jesus. Lembra? O mar se levanta e ele fala, fica quieto. E acabou. Você, eu, nós não temos esse poder. Mas nós fomos feitos filhos de Deus. Nós somos inseridos na família de Deus, no corpo de Cristo. Nós estamos sendo fortalecidos por Ele e podemos então viver sem murmurar, sem nos entristecer, sem estar ansiosos com o dia de amanhã, o que vai ser amanhã.
Está desempregado, como eu disse, traz angústia ao coração. Passar por problemas familiares rouba a sua paz. Sonde o seu coração e veja o que é que tem tirado de você toda a alegria que você pode ter no Senhor Jesus Cristo. Olhe para as Escrituras, conheça o seu Senhor, peça ao Espírito que ilumine o seu entendimento, fixe o seu coração naquilo que Deus prometeu. E a Bíblia diz que fé é certeza das coisas que se esperam. Você só vai ter fé naquilo que você espera se você conhecer, se você abrir a sua Bíblia, ler a sua Bíblia, compreender aquilo que Deus diz. Esteja bem convicto e firme a respeito disso, porque é assim que Deus quer o seu povo, nunca se desviando do propósito, mas perseverando na presença dEle. Qual é o propósito? Você percebe no próximo versículo. Como é que você se porta diante das tribulações? Esteja esperançoso. Verso 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. Tiago agora chega no propósito final disso. Qual é a razão de ser disso tudo? Por que eu tenho que estar tão alegre ao passar por provação? É porque a provação produz em você perseverança. Você não vai se desviar do ponto final, do objetivo final. Mas que objetivo é esse? É que vocês sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Você conhece alguém que seja assim? Você conhece algum membro da igreja perfeito, íntegro e em nada deficiente? Você conhece algum pastor, algum presbítero, missionário, ou qualquer pessoa que seja perfeito, íntegro e em nada deficiente? Só existe um assim. Somente Jesus Cristo é perfeito e íntegro e em nada deficiente, da mesma forma que o seu Pai é. E esse Jesus olha para os seus discípulos e diz: sejam perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Mas como? Essa é aquilo que nós chamamos da obra da santificação na nossa vida. Deus vai tirando de você resquícios do velho Adão e vai fazendo você cada dia mais parecido com aquele que é perfeito e íntegro e em nada deficiente. É por isso que você vai perseverar, não se desviar desse objetivo final, porque é esse o propósito de Deus para o seu povo. Jesus é tal como o Pai, Ele é a imagem do Deus invisível, e se você crê nele, a Bíblia diz que você foi eleito antes da fundação do mundo para ser conforme Ele é. Você que nasceu bem parecido com Adão, está sendo transformado para que você seja tal qual o seu Senhor e Redentor. E Deus está usando as tribulações, as provações, e dizendo: alegre-se. Alegre-se com o que eu estou fazendo. Mire o objetivo final. Olhe para o final. Olhe para qual é o propósito disso tudo. E quando você lê a Bíblia, você vê no livro de Apocalipse que essa obra vai ser levada a cabo. Aquilo que Jesus prometeu que faria, santificar a sua igreja, Ele fez. Veja o Apocalipse. Como eu sempre brinco aqui, Deus já deu o spoiler. Vai lá e veja. Você está angustiado com o que está acontecendo? Vê o final. Leia lá. Está tudo registrado. Está tudo dito. Você precisa confiar no seu Senhor, e é isso que Tiago está dizendo aqui. Você precisa estar alegre, permanecer firme, por saber qual é a razão
de Deus submeter o seu povo à provação, você será como Jesus Cristo. E então você deve esperar que as provações amadureçam a você. E é interessante que até mesmo pessoas que não creem em Deus, quando passam por problemas, e para eles não há provações, problemas para eles é de fato juízo de Deus, provação é só para crente. Mas até os ímpios, por vezes, quando passam por dificuldade, falam assim: eu aprendi muito com isso. Bom, se pessoas que estão sendo julgadas por Deus estão aprendendo no juízo, quanto mais aqueles que estão sendo provados a fim de ser conforme Jesus Cristo. Nós precisamos sair maduros, diferentes das provações que nós enfrentamos na jornada cristã. Deus vai começar a refinar a fé dos seus filhos até o ponto de eles serem como seu irmão mais velho, o Senhor Jesus Cristo, perfeito. A ideia aqui é de finalizado. Sabe quando está completa a obra? O grande finale. Essa é a ideia de perfeito. Íntegro, a ideia aqui é de completo. E a outra expressão, em nada deficientes ou sem falta de coisa alguma. Parece aquela convicção de Davi quando escreve o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ou literalmente, a tradução seria: o Senhor pastor é meu. Eu tenho tudo o que eu preciso. É essa a ideia do Salmo. Não é que Deus vai dar tudo para você. Não, você já tem tudo o que você precisa. Porque o Senhor pastor é seu. Ele usa um pronome ali possessivo. Eu conheço o meu pastor. É o que me leva pelas águas de descanso. É o que está comigo no vale da sombra da morte. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, porque o Senhor pastor é meu. Você já tem tudo, nada falta para você. E nesse processo não há passividade por parte do crente. O crente está ativo. Ele é chamado a se alegrar nas provações. Ele é chamado a agir, a confiar. E ele pode fazer tudo isso porque Deus está trabalhando nele e operando nele, o querer e o realizar conforme a sua boa vontade. Ele concluirá toda a obra e as provações têm parte nesse processo de santificação. Portanto, ao passar por provações, por dificuldades, continue esperançoso em ser como Cristo. Você ainda não é, mas você será. Se você olhar para a sua vida cristã, e se você tem buscado a Deus, e buscado os meios de graça que Ele dá, tem lido a Escritura, tem orado, tem congregado com a igreja, você vai perceber que você já não é mais como você era. Precisa haver um crescimento, mas você ainda não é como você vai ser. Você já é filho de Deus, diz João. Ainda não se manifestou o que você vai ser. Quando Ele, Jesus, se manifestar, seremos como Ele é. Espere, anseie por isso. É maravilhoso, irmãos, perceber que o Deus que salvou o seu povo, que salvou a sua vida, não te abandonou e te deixou sozinho, dizendo agora se vira, mas Ele está aperfeiçoando a sua vida. Ele está completando a boa obra que Ele começou, a ponto de Paulo dizer: eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. Toda obra será efetuada pelo Senhor Jesus Cristo. E pensando então no fim de tudo isso, você pode fazer como Paulo,
lá em Romanos 8 e dizer: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E aí você vai poder se alegrar, você vai poder exultar, você vai glorificar o nome do seu Senhor, mesmo que as coisas estejam complicadas, porque é Ele quem está colocando os seus filhos à prova, e é Ele que vai sustentar a sua igreja, os seus filhos, em meio às provações. A caminhada cristã, ela é semelhante àquela caminhada de Israel, liberto do cativeiro e agora rumando para ir para a terra prometida. 40 anos no deserto, até chegar à terra da promessa. E por vezes é assim que você vai sentir a vida. Parece que a gente está no deserto, mas Deus também está no deserto. No deserto, Deus guiava o povo com a nuvem, Deus guiava o povo com a coluna de fogo, Deus dava água na rocha, Deus supria tudo de que eles tinham necessidade. 40 anos no deserto, cuidados por Deus até chegar na terra prometida. Então, quando você olhar e dizer: mas é um deserto, lembra para onde você está indo. Lembra para onde você está caminhando. Você já tirou férias e foi de carro para algum lugar que você sabia que era muito bonito, ou um lugar esperado, talvez não muito bonito, mas esperado, e no meio do caminho a estrada não era muito boa. Eu lembro quando eu fui a Belo Horizonte uma vez de carro, eu fui para pregar na igreja. Eu nunca tinha pegado a BR, essa 262, né, para ir para lá. No meio do caminho eu falei: gente, eu estou perdido. Isso aqui não é estrada não, eu saí da estrada, não é possível que isso aqui é a estrada que vai para Belo Horizonte. Aquele monte de curva, aquele monte de mato. Mas eu lembrar, mas eu tenho que chegar lá, não tem? Então bora para frente. As dificuldades, elas não podem fazer a gente parar. Vou parar aqui e vou esperar. Vou esperar o quê? Continue. Lembre que a cidade celestial está à sua frente. A terra da promessa está à sua frente. Lembre-se do seu destino e lembre-se que Jesus caminha com você. Um líder melhor do que Moisés, um líder melhor do que Josué. Moisés libertou o povo, Josué o conduziu até a terra. Jesus fez ambas as coisas, nos libertou e está nos conduzindo. Só que Ele não vai ter as falhas de Moisés, Ele não vai cometer os erros de Josué. O seu Deus, o seu líder é perfeito. E é por isso que você pode confiar naquilo que Ele está fazendo. Você será como Ele até o dia final. E Ele está restaurando em você a imagem de Deus que foi deformada quando nosso primeiro pai caiu em transgressão, se afastando de Deus, estando distante do seu Senhor. Como é que você se porta nas tribulações? Tiago diz: esteja alegre, esteja convicto, esteja esperançoso. O Senhor Jesus Cristo é aquele que não se envergonha em chamar a sua igreja de seus irmãos. E é Ele quem caminha com você, te dando oportunidade de se alegrar nas provações, porque vocês têm um Redentor amado com você, ao seu lado, todos os dias. Esteja bem convicto sobre isso. E também sobre o fato de o Senhor não dar a você mais do que aquilo que você pode suportar. Paulo tem essa convicção e ele fala isso aos Coríntios. Mantenha a esperança no coração, a boa obra que Deus começou vai ser finalizada, vai ser completada até o dia de Cristo Jesus. E a Bíblia garante que, como parte da igreja,
estaremos todos juntos, como igreja gloriosa, no dia final, sem mácula, nem ruga, nem defeito algum. É isso que Deus tem para você na provação. Os dias estão difíceis? Sim, estão. É difícil, sobretudo porque as nossas rotinas foram todas alteradas. Tudo foi modificado e de uma hora para outra. Quando as coisas vão mudando vagarosamente, você vai preparando aquilo, né? Você vai preparando, mas ninguém teve tempo de preparar para nada. Tudo é novo, tudo é novidade, nós não sabemos de nada. Mas nós sabemos que o Senhor, que nos deu essa provação, está conosco. E Ele tem por objetivo tornar cada um de nós perfeitos, íntegro e em nada deficiente, como nosso glorioso Redentor, Senhor Jesus Cristo, a quem amamos, a quem adoramos e a quem temos a bênção de poder cultuar nessa noite. Que Ele sustente a sua vida, que Ele dê a você uma boa semana na presença dEle e para a glória dEle.